Muito bem. Então, nesse retorno, então a gente já finalizou lá antes de entrar em férias, né? A gente terminou PA e PG, né? Finalizamos. Foi um apanhado muito rápido, assim, então as questões de PA e PG são questões que caem normalmente em provas, tanto de vestibular quanto de Enem, então caso vocês acham que falte alguma coisa aí, deu bug aqui no meu computador, falte alguma coisa, é interessante que vocês sigam fazendo exercícios, tá? Voltou. Para retomar aqueles conteúdos, certo? Que agora a gente vai entrar num novo conteúdo que acredito que a gente vai até o fim do ano com ele, que é trigonometria. Tá? Então a gente vai falar hoje, começar a falar sobre teorema de Tales, e aí então falar sobre a semelhança de triângulos e as relações no triângulo retângulo, tá? Eu espero que o meu aplicativo funcione e vamos lá, né? Qualquer coisa vocês me interrompam aí que eu tô vendo aqui, se vocês levantarem a mão eu enxergo, tá? Então, para começar a falar sobre essa primeira parte, que é uma parte, olha aí, Che, agora sim, hein? Agora eu vi vantagem. Muito bem. Para começar a falar dessa primeira parte de geometria, nós vamos começar a falar sobre geometria plana, né? Sobre o teorema de Tales e as suas consequências, né? O teorema de Tales, ele se refere a proporções, né, dada um certo feixes de retas. Né? O que seriam feixes de retas? Vamos desenhar aqui para que fique mais claro. Espero que funcione o aplicativo. Um feixe de retas paralelas, né? Que duas retas são ditas paralelas quando elas não têm nenhum ponto em comum. Tá? Então, aqui eu tentei fazer o mais paralelo possível. E aí ele diz no problema, né, na definição do teorema, né, que se um feixe de retas paralelas, então aqui a gente tem um feixe, é um conjunto, né, de retas que são paralelas entre si. E sempre que a gente tem retas no plano, a gente identifica essas retas aí por letras minúsculas, né, para a gente poder, lá no meio do problema, referenciar essas retas. Então, se um feixe de retas paralelas, R, né, paralelo a S, paralelo a T, paralelo a U, é cortada por duas retas transversais. Transversais não são simplesmente retas que têm intersecção com essas retas paralelas, tá? Vamos desenhar aqui duas retas transversais, as quatro retas que a gente fez anteriormente. Então, ali desenhei duas retas em vermelho, transversais, as retas R, S, T e U, que são paralelas. Então, dois segmentos de uma delas são proporcionais aos segmentos correspondentes da outra. Tá. Vejam que aqui, entre essas retas que são paralelas, ó, eu tenho uns pedacinhos aqui, uns segmentos, né? É isso, né? Segmentos que ele define ali, tá? Então, só para a gente referenciar, vamos colocar nomes aqui, ó. A, B, C, X, Y e Z. Tá? Então, são segmentos gerados por essas intersecções entre as retas paralelas, R, S, T e U, e as retas transversais, né? Essas aqui em vermelho. A gente pode botar aqui como sendo um V1 e V2, só para a gente referenciar elas. E o teorema nos diz que segmentos de uma delas são proporcionais aos correspondentes da outra, ou seja, o segmento AB e o segmento A e o segmento B, eles são proporcionais ao segmento X e ao segmento Y, ou seja, né, são correspondentes, o A corresponde ao X, o B corresponde ao Y e o C corresponde ao Z. E aí, lembrando lá da proporcionalidade que a gente viu, né, razão e proporção, eu digo que esses segmentos são proporcionais descrevendo desta forma, né?
o A está para B, né? Então são os segmentos proporcionais, assim como o X está para Y. Então eu estou pegando este pedacinho aqui, ó, e comparando com o B, e dizendo que a proporção, né, gerada pela divisão das retas paralelas segue a mesma proporção gerada aqui na minha reta V2. Ó. Tá? Então, o tamanho dos segmentos segue uma certa constante de proporcionalidade, lá que a gente pode chamar isso aqui de K, né, aquela nossa constante de proporcionalidade. E aí, quando a gente fala do teorema de Thales nesse sentido, a gente pode brincar bastante com essas proporcionalidades e com esses segmentos que ele divide aí as minhas retas, né? Então, eu posso ter A está para B, assim como o X está para Y, né? O B está para C, né? Então, segmentos de uma delas, né, proporcionais aos segmentos correspondentes à outra, né? Então, B é correspondente a Y, e o C, então, é correspondente a Z. Tá? De outra... Ó, tem um teorema aqui. De outra forma que a gente pode fazer, a gente pode considerar todo esse segmento aqui, ó, A até B. Então, o segmento A mais B está para o segmento C, assim como o correspondente, né, da outra reta. Então, X mais Y, né, que seria o correspondente na reta V2, está para Z. E a gente pode tomar, né, sempre que eu pegar segmentos correspondentes, eu sempre vou ter alguma razão de semelhança. Não que essa razão seja sempre a mesma, ou seja sempre o mesmo valor K. Mas existe uma razão de semelhança quando a gente toma segmentos que são correspondentes, da reta V1 com a reta V2. Tá? Então aí a gente pode estar mexendo bastante nessa questão da proporcionalidade, identificando aí segmentos que são proporcionais. Aqui é simplesmente um exemplo, né? Estou pegando ali 4 retas, a gente poderia ter 5, 6 ou 2, né, independente, que são cortadas por retas transversais, e a gente sempre vai ter essa proporcionalidade. Professor, nesse caso, obviamente, o ângulo contrário não ficou tão igual, mas essa proporcionalidade só vai acontecer quando a reta que corta se tiver o mesmo ângulo que a outra, né? Para ter a mesma medida. Tu diz em relação a V1 e V2? Isso. Não necessariamente, né? Eu poderia ter a reta V1 bem horizontal, né, com vertical, né, com ângulo de 90 graus em relação a RS e a T, e a outra bem diagonal, assim, né? O ângulo de incidência delas é indiferente, elas sempre vão gerar segmentos que são proporcionais, tá? Tu pode sempre estar brincando com essa proporcionalidade, né, dizendo que as razões se misturam, certo? Vai dar sempre o mesmo resultado. Então é independente do ângulo, tá? O que nos interessa é que as fatias que a gente pega, né, geradas ali, elas são proporcionais, né? Geram segmentos que são proporcionais, que não necessariamente têm o mesmo tamanho, né? Tem tamanhos diferentes. Não sei se conseguiu entender essa. Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos fazer o exemplo, tá? Vamos tentar fazendo os exemplos aí, ver se fica mais claro. O principal é que a gente entenda que o segmento, quando a gente tem retas paralelas, quando a gente transcorre essas retas paralelas por retas que são transversais a elas, né, independente do ângulo, geram segmentos que são proporcionais, né? Já tem uma razão de proporção entre eles, né? Então, se um é 10 e o outro é 5, o próximo se multiplica por 2, por exemplo, vai ser 20, o outro vai ser 10. Tá? Então, segue uma razão de proporção. Vamos tentar nesse exemplo aqui ver se fica mais claro. A figura ao lado nos mostra 2 terrenos cujas laterais são paralelas. De acordo com a figura, determine as medidas de x e y. Tá? Então, eu tenho 2 terrenos aqui, um laranja mais claro, um laranja mais escuro.
tá? E ele quer que determine essas medidas aqui dos terrenos, x e y. Pelo teorema anterior, eu tenho aqui, ó, 3 retas que são paralelas, né? Ó, onde podemos colocar aqui como R, S e T, que são exatamente as laterais dos meus terrenos. E essas 3 retas, elas são cortadas aqui por 2 retas transversais, que representam aí as suas 1 e 2, tá? Pelo que a gente viu ali, eu sei que o segmento 20, então esse pedacinho aqui, ó, RS, está para o segmento 50, assim como o segmento X está para o segmento Y. Tá? Então, na razão das divisões dos valores, eles seguem a mesma proporção. Tá? E além disso, ele nos diz que o tamanho total aqui, ó, x mais y, que é o comprimento total aqui deste segmento, né, dessa parte da rua aqui, ó, digamos a parte de trás dos terrenos, o valor total deste pedaço é de 63 metros. Tá? Agora a gente pode utilizar essas informações para determinar exatamente esses valores que estão faltando aqui, né, que são x e y. E a gente pode usar essa relação ou utilizar a relação que envolve soma, né? Então, como eu falei ali antes, né, a gente pode estar brincando com essas razões de proporcionalidade, certo? Não fica tão claro aqui que isso acontece, mas eu posso pegar, por exemplo, x mais y e dizer que essa soma está para x, assim como a mesma coisa dos segmentos correspondentes da outra reta, né? 20 mais 50 está para 20. Tá? Então, eu faço a mesma relação. O que eu peguei aqui? Eu peguei o x, somei com y, então peguei o todo e estou comparando com este pedacinho aqui, que é o x. Tá? Ó, eu peguei toda esta parte aqui e estou comparando com essa aqui, x. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, né? Para mim ter uma relação de proporcionalidade. Então, eu vou pegar a soma total, que vem daqui até a parte de baixo, que corresponde a 20 mais 50, e o segmento correspondente ao x, que é o 20. Tá? Então, peguei o todo, comparei com um pedacinho, peguei o todo do outro lado, comparei com um pedaço. O que a gente vai ter? Ó? X mais y é 63, né? Então, eu tenho 63, está para x, assim como 70 está para 20, né? Fazendo a soma aqui. Ó. Então, eu posso simplificar essa fração aqui do outro lado. Certo? Eu tenho 63 sobre x igual a 7 meios. Faço a multiplicação cruzada aqui. Vou ter 7x igual a 2 vezes 63. E aí passo 7 dividindo. Então, eu tenho x igual a 2 vezes 63 dividido por 7. E aí, 63 dividido por 7, isso aqui vai dar 9, né? Então, dá 2 vezes 9, isso aqui é 18. Então, eu cheguei aqui que x mede 18 metros. Certo? Tá? Então, eu utilizei essas razões de proporcionalidade. Agora, volto aqui para a minha primeira configuração, ó, 20 está para 50, assim como x está para y, e substituo o valor de x, né? 20 está para 50, assim como x está para y. Posso fazer a simplificação, e aí eu tenho, ó, 2 quintos é igual a 18 para y. E aí multiplico o cruzado aqui, eu vou ficar com 2y igual a 5 vezes 18. Passo 2 dividindo,
Então, eu tenho 5 vezes 18 sobre 2. Então, meu y é igual a 5 vezes 9, que é 45. Tá? Então, a medida aqui de y é 45. O que eu determinei? Ó? Que aqui a razão de proporção entre os lados, vou colocar aqui, ó, entre o RS e o ST é 2/5, né? Então, essa razão de proporção tem que seguir aqui do outro lado, ou seja, quando eu pegar x e dividir por y, isso aqui tem que dar 2/5, né? Nós chegamos que isso aqui é 18 sobre 45. Ou seja, quando eu simplifico isso aqui por 9, tanto em cima quanto embaixo, eu tenho exatamente a mesma razão de proporção. Tá? E outra forma a gente pode olhar para essas proporções e aí identificar que a gente não precisa ter os mesmos ângulos, né? E não vai ter a mesma medida. Aqui, nesse caso, fica evidente que a gente não tem a mesma medida, né? Mas a gente tem a mesma razão de proporção, que tem 18 e 20, aqui 45 e 50. Quando a gente pega a razão cruzada, né? Então, 18 para 20, esse valor é o valor que a gente tem que multiplicar cada uma dos lados ali para obter o outro, né? Ou seja, se eu pego x sobre a, vamos dizer assim, né? Que seria o 18 sobre 20, esse valor aqui, dividido por 2, dá 9 décimos, é o valor que eu teria que multiplicar esse carinha para chegar no 50. E assim por diante. Tá? Tranquilo aí? Vamos fazer mais um exemplo. Professor, isso daí é diretamente relacionado com o que a gente estudou sobre diretamente proporcional e afins, né? Isso aí. Aqui são só grandezas diretamente proporcionais, né? Quando um aumenta, o outro aumenta também. Muito bem. Mesma coisa aqui, ó. Então eu tenho 3 retas paralelas. Ele pede para a gente calcular os valores de x e y mostrados na figura, né? Tenho 3 segmentos aqui gerados por essas intersecções, né? Os segmentos x, y e 9 aqui, 2, 3 e 4, né? Que são os valores de comprimento de cada um deles. Para mim determinar tanto x quanto y, eu posso usar direto as relações aqui com essas partes inferiores, né? Ou seja, 3 está para 4, assim como y está para 9. Né? E aí depois utilizo a parte de cima aqui, ó. Né? 2 está para 3, assim como x está para y. Né? Segmentos correspondentes são sempre proporcionais. Tá? Então, multiplicação cruzada, eu tenho que y, 4y, né? 4 vezes y é igual a 27. Então, y é 27 quartos. Tá? Então, eu determinei esse valor aqui, né? 27 quartos. E aí eu posso substituir para determinar o valor de x, né? Substituo na segunda relação. 2 terços é igual a x, o y aqui, né? 27 quartos. E aí é só multiplicação cruzada de novo. Multiplicando cruzado, eu vou ter 3x igual a 2 vezes 27 quartos. Posso ir simplificando para facilitar, né? Corto esse 2 com esse 4 aqui e sobra um 2. E aí passo o 3 ali e dividindo. Então eu vou ter x igual a 27 dividido por 2, tudo isso dividido por 3. Tá? Passei o 3 dividindo a fração do outro lado. Como eu tenho divisão de frações, copio a primeira e inverto a segunda, né? Então é como se eu pegasse o 3 e
multiplicasse pelo 2, né? Copio a primeira, inverto a segunda. E aí eu posso simplificar para facilitar a minha vida aqui. Eu corto esse 3 com esse 27, aqui vão sobrar 9. Então, o resultado do valor de x é 9 meios. Certo? Tranquilo? Qual seria o valor aqui que eu teria que multiplicar, ou o fator, né, de multiplicação aqui para que gerasse valores proporcionais aqui do outro lado? É exatamente a razão entre esses últimos aqui, ó, 9 quartos. Se eu pegar o 9 quartos e multiplicar por 3, eu tenho o 27 quartos. Se eu pegar o 9 quartos e multiplicar por 2, eu tenho exatamente o 9 meios. Então, esse aqui é o meu fator de proporcionalidade entre os segmentos, né? Eu multiplico esse cara, tenho o x por 9 quartos, né? Multiplico 3 por 9 quartos, tenho o 27 quartos. Multiplico o 4 por esta fração e tenho exatamente o 9. Tá? Então, essa divisão ali me gera exatamente o fator de proporcionalidade entre os segmentos gerado entre as duas retas. Tá? Dúvidas? Por enquanto não. Vamos lá para mais um exemplo. Duas avenidas se cruzam em um ponto A. As avenidas cortam 3 ruas, R1, R2 e R3. Então tem uma avenida aqui em vermelho, a avenida aqui em azul, que são paralelas entre si. Os segmentos AD, então aqui ele está marcando, ó, cada intersecção com um valor, né, com o nome de uma letra maiúscula. Isso que corresponde a pontos no espaço, tá? E aí, para representar um segmento de reta, ele descreve dessa forma, tá? As duas letras com um traço em cima. Então, isso está me representando um segmento de reta, tá? O segmento AD. O segmento AB, o segmento BC representam quarteirões da Avenida 2. Na figura estão indicados os comprimentos em metros de algum deles. E ele quer que a gente determine o comprimento dos quarteirões representados pelos segmentos BC, então este pedacinho aqui, e o segmento AM, é este pedaço aqui. Então ele quer que a gente determine esses dois valores, tá? Então BC e AM. De novo, ó, retas paralelas cortadas por retas transversais, teorema de Thales, que me indica que segmentos correspondentes são proporcionais. E qual é a proporção que eles vão seguir? Olha, eu posso pegar exatamente esse cara aqui do meio, ó. 40 para 50, ou de 4 quintos, certo? Pode chamar aqui de A e aqui de X. Então, o que eu fiz foi pegar A para X. E essa relação vai se manter durante todo o processo. Ou seja, eu posso pegar o 30 aqui, que seria o B, vamos dizer assim, e eu gero o AM, fazendo como? Multiplicando por 4 quintos. Então, eu vou pegar 30 e vou multiplicar por 4 quintos. Quanto que vai dar aqui? 5. Com 30 aqui dá para simplificar. Vai sobrar 6. Então, 4 vezes 6, isso aqui vai dar 24. Ou seja, o segmento aqui mede 24 centímetros, eu acredito. Tá? E da mesma forma, a gente pode pegar e multiplicar por 4 quintos os 160. Certo? E aí eu vou ter essa medida daqui. Ou seja, a gente descobriu basicamente que a Avenida 2 vai ser sempre 1/5 menor que a Avenida 1. Isso aí.
Tá? E aí, multiplicando aqui, ó, eu vou ter 160 vezes 4/5. Vou ter esse segmento aqui, né? O segmento BC. O segmento BC vai ter esse comprimento aí, 160 vezes 1/5. Que dá 32 vezes 4, 128. Isso? Acho que é, né? Mais ou menos. 128 metros, tá? Mas aqui a gente pode fazer naturalmente da mesma forma que a gente fez antes, né? Pego aqui, ó, 50 está para 160, assim como 40 está para x. E aí faço a regrinha de 3, né? Multiplicação cruzada, e eu vou chegar no mesmo valor para os dois segmentos. Certo? Dúvidas? Essa parte aqui é bem inicial, bem tranquila, né? Pego ali os segmentos, divido um pelo outro, multiplico cruzado e acabou. Tá? Teria mais um exemplo aqui para a gente fazer, que refere-se à bissetriz deste ângulo C aqui, né? Mas eu vou deixar para a próxima aula, tá? E já tem uma lista referente a esses 3 exemplos do teorema de Thales, só para a gente fixar essa ideia da semelhança de segmentos, né? Dado as retas transversais ali, as retas paralelas, e a gente entender qual é esse processo de construção. Daí na próxima aula a gente já inicia com a parte da bissetriz e seguimos ali na semelhança de triângulos, tá? Dúvidas? Ou então ficamos por aqui. Mais um ponto aí na média para o Leandro, né? Camisa e lenço.